né, da Igreja de Roma. Antes disso, só queria dar um aviso, dois avisos na verdade. Primeiro, que hoje à noite temos a cantina, que é revertida para o ID, não é isso? O cardápio será mini pizza, isso é uma bênção, né? Mini pizza no cardápio da noite. Então, os irmãos estão convocados e convidados a participarem. Também teve um erro na impressão do boletim. Peço que os irmãos orem pelo irmão Flávio, que faz aniversário dia 27 agora. Então incluam aí a mão, né, a data, para que não esqueçam, ok? Bom, eu trouxe uma projeção, o pessoal da projeção vai me ajudar aqui. Também queria, como eu sempre faço nas classes que a gente tem, que seja bem interativa, não sei se eu posso dizer aula, né? Mas que seja bem interativo, que seja um diálogo. Os irmãos, por favor, participem. Tem um microfone aqui, quem quiser falar no microfone, só pedir, a gente leva o microfone até os irmãos. Mas o ideal é que os irmãos também interajam nesse diálogo, vamos assim dizer, né? Que a gente possa fazer um diálogo sobre a carta aos Romanos. Então vamos lá, as pernas estão tremendo, a barriga está doendo, então vamos começar, está na hora. Apesar de ser acostumado a dar aula, né, eu costumo dizer que eu dou aula na escola, onde lá eu sei mais do que os alunos, e aqui eu venho aprender onde eu sei menos do que os irmãos. Então, peço aos irmãos que participem. Bom, então vamos fazer uma revisãozinha rápida do que foi falado até agora, tá? Prometo que será rápida essa revisão. Então, vamos primeiro fazer uma revisão histórica. A carta de Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo, né, enquanto ele estava em Corinto, mais ou menos no ano de 58 é que ela foi escrita. Paulo nasceu em Tarso, era fariseu e cidadão romano por direito. Então ele era fariseu, então ele conhecia muito bem a lei, ele era um defensor da lei, né? Então antes de ser cristão, antes de ser convertido, ele era extremamente legalista. Ele era cidadão romano porque Tarso era uma cidade que tinha uma característica de ser passagem nas viagens, e muito provavelmente o pai dele era romano e foi para essa cidade, ou por passagem, ou ficou lá. Por isso que ele tinha o pai romano, então ele era romano por direito. E isso é interessante a gente saber, porque isso se envolve depois, essas características dele, no que ele diz na carta. Interessante que ele atuava na perseguição dos cristãos e conhecia muito bem a lei por ser fariseu, né? Então, antes de ser cristão, a função dele era perseguir os cristãos. Ele converteu-se no caminho para Damasco, onde estava indo justamente perseguir os cristãos. Então essa era a função dele. Ele pegou uma carta, foi para determinado local para perseguir, prender os cristãos, e ali que ele teve aquela passagem onde ele viu o clarão, escutou a voz, todos escutaram a voz, ninguém sabia de onde vinha, né? E aí veio a conversão de Paulo, ele converteu-se ao cristianismo. Se a gente fizer uma divisão, né, grosso modo, da carta, a gente fala que do primeiro capítulo até o 8º, que é o que o Tirson passou aqui, seria uma exposição doutrinária. Depois a gente fala de 9 a 11, o problema de Israel, né? Agora, como que está Israel depois dessa nova doutrina, vamos assim dizer, dessa doutrina do Evangelho de Cristo. Do 12 ao 15 ele faz algumas exortações práticas, ele vai dar alguns toques, algumas dicas para a igreja de Roma. E no 15 e 16 ele faz a conclusão da carta. Bom, fazendo uma revisãozinha rápida do 1 ao 7 que o Tirson falou semana passada. Importante que Paulo falava a verdade, ele não tinha medo de apontar os defeitos das pessoas, não teve medo de apontar o defeito das pessoas nessa carta. A gente viu o irmão Rod aqui mostrando algumas qualidades do homem, né? E ele escreve algumas outras também. Então ele fala que são homicidas, invejosos, enganosos, gananciosos, e mais importante talvez, e que feche tudo, são inimigos de Deus, né? E quem faz essas coisas são os inimigos de Deus. Ele fala também da justiça revelada, aí vem da justiça dos homens e da justiça de Deus, ele faz essa comparação, como o Tirson já explicou. Ele fala que a diferença entre ir para o certo e ir para o errado, que o Tirson também detalhou bem aqui. Depois ele fala um pouco o que é o Evangelho, né? Que é uma proteção, né? Nós temos a proteção do Evangelho, somos protegidos por ele, e que é a revelação de Deus para a salvação. Então isso tudo ele vai falando na carta.
O que é bem importante aí também é que ele fala que na carta todos são iguais, os judeus e os gentios, né? Ou seja, todos são pecadores, né? E nós temos uma alternativa. Já que todos são pecadores, nós temos agora uma alternativa que é a justificação pela fé. Pode passar? Isso. Aí ele faz aquela analogia, né, entre Adão e Cristo. Então nós temos aqui Adão, a desobediência leva o pecado e o pecado leva a morte. E aí ele fala que Jesus, como obedeceu a Deus, tem a graça, né, e pela graça nos leva para a vida eterna. Aí ele deixa bem claro, né, que Abraão foi justificado pela fé para evitar aqueles comentários que ele já sabia que os judeus fariam, né? Ele, como judeu, já sabia disso. Ele também fala da escravidão, né? Ele fala que sem Cristo nós somos escravos do pecado, estamos condenados à morte, e com Cristo nós somos justificados, né? Então nós somos escravos de Cristo e nós temos a vida eterna, né? Bom, então só para lembrar agora a estrutura da carta novamente, então vamos começar do capítulo 8. O Tirson falou até o 7, não deu tempo dele falar do 8º. Eu vou falar do 8º rapidinho, depois a gente entra nessa segunda parte da carta. Bom, o capítulo 8º fala sobre a certeza da salvação. Então, Paulo falou aos judeus sobre a situação deles, sobre a justificação, sobre a obediência da lei, que não era mais assim que se alcançava a vida eterna, né? Não era dessa forma, mas sim pela graça de Cristo. Então ele coloca que nós somos libertos da lei. Então agora não é a lei mais que nos justifica, né? A qual não somos capazes de cumprir. Então nós não somos capazes de cumprir a lei, por isso que nós não podemos ser justificados pela lei. Temos o exemplo, por exemplo, de que Moisés permitiu o divórcio pelo endurecimento do coração do homem, né? Por quê? Porque a lei diz que o divórcio desagrada a Deus, mas o homem é tão duro que não consegue cumprir a lei. E aí vem disso em encontro com o que o Rodney falou aqui, né? Não achei o Rodney aqui. Bom, está lá em cima, né? Então, o Rodney falou sobre isso, falou que nós não somos capazes de cumprir a lei, né? Então, nós somos falhos nesse ponto. Então, por isso que agora somos justificados pela graça. Porque Jesus foi enviado como oferta pelo nosso pecado. Isso ele coloca logo no primeiro versículo do capítulo 8º. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. Nos será, tá? Ali está nós, que nos será revelada. Então será revelada para nós a graça. Então ele está falando de todo o sofrimento que nós temos aqui na terra, né? Ele fala do espinho na carne em outras cartas. Então ele tem todo esse problema do homem viver sempre no pecado, ter essa tendência pecaminosa, como o Rodney estava falando aqui. Mas agora ele fala que tudo isso que a gente sofre, todos esses problemas que a gente passa, todas essas dificuldades que nós temos aqui, não se compara com o que nos será revelado, ou seja, a vida eterna, né? Então, vamos resistir, vamos andar nos caminhos de Deus, para que a gente tenha a vida eterna e que isso seja revelado, quão maravilhoso será, né? Bom, então agora entrando no capítulo 9, para caminhar para a segunda parte da carta. Bom, no capítulo 9 até o 11, ele vai falar sobre a condição do povo de Deus. Então, no começo ele disse, a obediência à lei não justifica, o que justifica é a fé em Jesus Cristo, né? Então, agora como vai ficar o povo de Israel? É isso que ele fala nessa segunda parte da carta. Como vai ficar o povo de Israel que rejeitou a Cristo, né? Que sempre tentava andar na lei, mas nunca conseguia, mas é que agora tem a salvação pela graça. Então, ele fala um pouco sobre isso. Primeiro ele começa falando sobre o povo escolhido, né? Então, o povo de Israel
ele fala que é da linhagem de Jesus, então Jesus veio da linhagem do povo de Israel, dos judeus, né? Tem toda a genealogia na carta de Mateus, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Tem a linhagem de Jesus, ele traz desde do antepassado, e essa linhagem toda veio do povo de Israel. Ele fala que a aliança foi feita com o povo de Israel. Ele também fala das promessas e tudo mais sobre o povo de Israel. Então ele fala que o povo de Israel foi o povo escolhido de Deus, né? Mas Deus escolhe quem Ele quer. Também deixa isso muito claro. Deus tem misericórdia de quem Ele quer. A inclusão dos gentios nessa questão de quando os judeus não aceitaram a Cristo, não aceitaram a Jesus como Cristo, Deus incluiu os gentios na graça. E dessa forma, na Bíblia está bem claro, nessa carta, nesse capítulo 9, de que isso provocou um ciúme, vamos assim dizer, aos judeus. Acho que ele usa até em algumas traduções a palavra ciúmes. E dessa forma ele faz com que alguns dos judeus se voltem para Cristo, né? Através dessa, vamos assim dizer, estratégia, né? É bem difícil quando a gente lê ali na carta, ele falando que Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Porque a gente tem sempre aquela ideia, né? Deus é bondoso, Deus é amoroso, e todos vão para a graça, isso está ao alcance de todos, mas Deus endureceu o coração do faraó, por exemplo, né? Então, Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Paulo deixa bem claro ali que quem somos nós para contestar o que Deus faz, tá? Uma pergunta que não é fácil de responder, né? E que também é muito feita para nós que somos evangélicos, que somos os gentios, né? Somos os gentios. As pessoas nos perguntam: Deus escolheu o povo de Israel, né? Então será que não seriam só os judeus que teriam direito a ir para o céu? O que seria se os judeus tivessem aceitado a Cristo? Os gentios não teriam o direito da graça? É uma pergunta que já me fizeram algumas vezes. Sempre com o intuito de querer dizer que Deus é injusto, né? Então fala assim, então quer dizer que se os judeus tivessem aceitado, por eles serem a nação escolhida, os outros, os gentios, estariam perdidos? Bom, não é bem assim, né? A gente imagina só, com a recusa, Deus foi recusado várias vezes pelo povo de Israel, né? Desobediente, um povo desobediente. Jesus foi recusado pelo povo de Israel como sendo o Messias, e mesmo assim Deus demonstrou toda essa bondade para com a humanidade. Então, imaginem o quanto seria bom, o quanto seria talvez até melhor, né? Se é possível de ser melhor, se os judeus tivessem aceito o Messias, tá? Isso não significa que se os judeus tivessem aceito o Messias, nós não estaríamos na graça. Estaríamos sim, porque a graça é para todos, né? Então, ele deixa bem claro isso na carta, no que ele diz aos romanos. O fato é que agora tanto os judeus como os gentios são escolhidos por Deus, e todos são justificados pela fé e não pela lei, né? Então, ele deixa bem claro essa questão da justificação pela fé. Agora não vale mais a lei. Ainda em relação à condição do povo de Israel, Israel tem zelo pela lei, e agora o fim da lei é Cristo. Então, se os judeus guardavam muito bem a lei, e o fim da lei agora é Cristo, então cabe a eles seguirem a Cristo, ok? Mas a gente vê que não é bem isso o que aconteceu, né? Essa questão do fim da lei é Cristo, o apóstolo Paulo deixa bem claro para os romanos, nesse versículo, que para que você seja justificado agora, basta a sua fé. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então não tem mais essa questão da obediência da lei, até porque a gente não consegue obedecer à lei, né? Quando a lei aperta, isso a gente vê nos dias de hoje. Acho que a irmã Eleni vai falar a aplicação nos dias de hoje, mas a gente vê essa questão de que nós não somos capazes de obedecer à lei
nos dias de hoje fica bem clara a quantidade de igrejas, de denominações que existem, né? Então, tem uma doutrina na igreja, quando essa doutrina aperta, aí funda-se uma outra igreja onde a coisa é um pouco mais tranquila, né? Onde algumas coisas são permitidas. Então, hoje acontece uma inversão. Em vez do homem se adaptar à vontade de Deus, ele procura uma igreja que bata um carimbo em cima daquilo que ele quer, que aprove ele da forma como ela é, né? Não vamos entrar aqui em alguns tópicos que dê pano para manga, porque a gente tem essa transmissão pela internet, mas a gente vê várias coisas que são abominações ao Senhor, que está escrito na Bíblia, mas nós vemos várias igrejas que têm apoiado essas situações, né? Isso é o homem fugindo da lei, isso é prova de que o homem não é capaz de cumprir a lei, né? Essa questão de abrir várias outras denominações que apoiem esses fatos que na Bíblia claramente estão errados, que contradizem a vontade de Deus. Bom, então ele fala que nós precisamos confessar e crer, né? Aí ele coloca aquela pergunta, mas como que a gente vai conseguir crer, confessar e crer, se a gente não ouve, né? Se as pessoas não ouvirem, como que elas vão crer? E como que elas vão ouvir se não tiver quem pregue? E como vão pregar se não tiver quem envie, né? No fim da carta, Paulo fala que vai passar lá na igreja em Roma, quando ele estiver indo para Espanha, e ele espera que os irmãos ajudem ele. Não sei se financeiramente, ou se ele precisava dessa ajuda financeira, ou em questão de oração, mas enfim, essa questão do enviar, né? Então ele faz essa analogia de trás para frente, onde na verdade a gente está acostumado a fazer de frente para trás, vamos assim dizer, ao contrário do que está lá. A gente precisa ter quem envie, porque a gente envia quem prega, quando ele prega as pessoas ouvem, e quando as pessoas ouvem, elas creem, né? E aí creem, confessam e são salvas, né? Que é o plano da salvação. Aí ele fala sobre a recusa, né? Do povo de Israel em relação a Deus, a desobediência do povo de Israel em relação a Deus. Deus falou para Israel por Moisés, falou por Isaías, falou por vários outros profetas, várias outras pessoas sobre a vinda de Jesus, e mesmo assim foram várias vezes foi recusado, né? Tem o versículo que diz: o tempo todo estendi minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Então Deus está falando através do apóstolo Paulo aqui, né? É uma citação do Velho Testamento, dizendo que Deus sempre estendeu a mão ao povo judeu. E não vai ser agora que a justificação é pela graça que os judeus serão esquecidos, né? Então no próximo slide a gente tem, então Deus rejeitou Israel? Não é isso que aconteceu. Deus não rejeitou Israel e agora só os gentios estão na graça. Os gentios estão na graça e o povo de Israel também, ok? Os eleitos de Deus alcançaram a graça. Aí ele faz uma analogia. Ele fala que os eleitos de Deus, como a gente está acostumado a dizer, a gente fala que os eleitos de Deus é o povo de Israel. É muito comum a gente ver as pessoas fazendo esse tipo de confusão. Aí ele fala, nem todo mundo que nasceu em Israel é o eleito de Deus. E nem todos que estão fora de Israel são rejeitados por Deus, né? Eles falam que aquele que alcança a graça, aquele que faz a vontade de Deus, é que é o eleito de Deus, né? Ele fala também que por causa das transgressões dos israelitas, a salvação veio aos gentios. Então foi uma forma pela qual os gentios foram alcançados. Que Deus, creio eu, haveria de ter uma outra forma de alcançar os gentios, mesmo que o Messias fosse aceito pelos judeus. Agora, aos gentios. Aqui ele fala, eu acho que mais especificamente para o pessoal de Roma, né? É uma dica que ele dá para a igreja. E esse aqui tem uma aplicação prática e muito grande na nossa vida. Não se glorie, se Deus cortou ramos naturais, muito mais cortará ramos enxertados. Então, o povo escolhido foi o povo de Israel. O povo de Israel rejeitou Jesus, rejeitou o Messias. Dessa forma, os gentios foram incluídos na graça
de Cristo. Só que nós somos considerados, ele faz uma analogia na carta, como um enxerto numa árvore. Então existe a árvore, vamos dizer que a árvore seria o povo de Israel. Ele cortou alguns ramos, aqueles que rejeitaram Jesus, e enxertou alguns outros, ou seja, os gentios que receberam e aceitaram Jesus como sendo o Messias. Acontece que essa questão de aceitação dos gentios, muitos gentios começaram a se sentir superiores aos judeus, aos israelitas, né? Por quê? Porque eles rejeitaram, mas nós aceitamos. Então nós agora estamos com Deus e eles não. Tá? Então ele faz esse alerta para as pessoas da igreja de Roma. Ele fala que se Deus cortou os ramos que é natural, ele pode cortar também os ramos que são enxertados. Então não se glorie porque você não é melhor do que ninguém, né? Não é o fato de você fazer algo diferente na igreja, ou ser uma pessoa diferente, ou ter uma experiência de vida, ou um testemunho de conversão melhor do que o irmão. Isso não significa que você é melhor do que o irmão. Todos são iguais perante a Deus, todos dependem da graça, né? Às vezes a gente procura alguns valores humanos, né? Uns valores dos homens para qualificar as pessoas. Então, não que isso seja completamente errado, mas às vezes vem um pregador na igreja e aí fala-se, né? Porque ele é professor de não sei aonde, ele é doutor em não sei o que, ele é isso, ele é aquilo, estudou, tal. Bom, ele estudou, está preparado para trazer a palavra de Deus, mas tem que ficar muito claro que ele é tão dependente da graça de Deus quanto uma criança de 5 anos que está começando a ser alfabetizada agora. Não existe esse tipo de diferença, né? Para Deus todos somos iguais. Está escrito na carta de Romanos que todos são pecadores, todos estão no mesmo nível, né? E aí volta a citar o que o Rodney falou aqui na frente: Deus é quem desceu e veio ao nosso nível, né? Então, se nós formos nos comparar com alguém, precisamos nos comparar com Deus. Só que a gente não gosta de fazer esse tipo de comparação, porque senão a gente perde de vista, né? Então a gente prefere se comparar aos outros, porque eu estudei isso, porque eu estudei aquilo, porque eu sou professor de escola bíblica dominical. E aí? Eu sou tão dependente da graça de Deus quanto qualquer outra pessoa. Ok? Aí ele fala para considerar a bondade e a severidade de Deus. Olha só, 2 palavras que parecem ser antagônicas, né? Ele fala sobre a bondade e a severidade de Deus. Então ele está falando aos romanos. Romanos, comparem, procurem considerar a bondade e a severidade de Deus. Sempre lembrando, né? Pode trocar, por favor? A severidade de Deus pela rejeição, né? Ou seja, se você rejeita Cristo, Deus tem a severidade sobre você e isso te leva para a morte, para a separação. Tá? Agora, se você tem a bondade pela fé, né? A bondade de Deus, considerando que pela fé Ele deu o Filho dele para morrer no seu lugar, Ele foi sacrificado no seu lugar como oferta para você, né? E agora você tem a vida eterna. Então, alguns da igreja, né, para quem ele está escrevendo, estão na bondade de Deus. E eles acusam agora os judeus, né, de estarem sob a severidade de Deus. Acontece que o apóstolo Paulo, o irmão Paulo, deixa muito claro que quem está na bondade pode ir para a severidade. E quem está na severidade pode voltar para a bondade. Como que você faz para sair da severidade, ou seja, do castigo, da morte, para a bondade? É pela fé e pela graça. Então você tem que ter fé e isso é gratuito para você. Então você tem fé, aceita Cristo e você passa da severidade de Deus para a bondade de Deus. Agora, nós, né, e os judeus, os ramos enxertados e os ramos naturais, podem passar também da bondade de Deus para a severidade de Deus. Para isso basta a desobediência. Então você desobedece a Deus, você que estava sob a bondade de Deus, sobre a graça de Deus, agora passa a estar sob a severidade de Deus. Então ele deixa claro que esses 2 caminhos são abertos para os dois, tanto para os gentios quanto para os judeus. Bom, seguindo, agora vamos entrar no capítulo 12 ao 15, né?
onde muda um pouquinho o tema. Então, fazendo um review aqui, né? Então ele falou no começo da carta sobre a diferença entre a lei e a graça. Agora não estão mais embaixo da lei, estão sobre a graça. Depois ele fala que não existe outro caminho para a salvação a não ser Cristo. Depois, aqui no capítulo 9 ao 11, ele fala sobre a condição dos judeus e dos gentios. E agora, para o capítulo 12 ao 15, ele vai dar algumas instruções gerais para os irmãos que estão em Roma, né? Então ele vai passar algumas, tanto para os gentios, quanto para os judeus, quanto para os israelitas. Ele vai dar algumas dicas de como se comportar. Irmãos, o microfone está aberto aqui. Se quiserem a palavra, por favor, fiquem à vontade. Bom, então ele começa dando algumas dicas, né, para os irmãos que estão em Roma. Ofereçam-se em sacrifício vivo a Deus e não se moldem ao mundo. Experimente a vontade de Deus. Então ele fala a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. São 3 atributos muito importantes, né? Porque é boa, porque é agradável e porque é a perfeição que vem de Deus. Então você pode desfrutar do que é bom, do que é agradável e do que é perfeito. Algumas vezes na nossa vida a gente passa por momentos, né, muito bons, e a gente fala, puxa, parece até que estou chegando perto da perfeição. Então imagine o que será a perfeição com Deus, onde não há nenhum problema, onde tudo de fato é perfeito, agradável, né, porque é a vontade de Deus. Aqui ele também fala, ofereçam-se em sacrifício vivo a Deus. O que seria esse sacrifício vivo? É você dedicar a sua vida a Deus, né? Então você, através da sua fé, você recebeu a graça e agora nós precisamos espalhar essa graça para o mundo todo, né? Então ofereça-se para ser um servo, ofereça-se para ser um veículo pelo qual essa graça será espalhada. Como ele disse anteriormente, as pessoas para crerem precisam ouvir. Para que elas ouçam, precisa que tenha alguém que pregue. Então, quando ele fala sacrifício vivo, é dedicar-se a Deus, né? Então, essa questão da dedicação ainda vivo, e não a dedicação de um sacrifício morto, né? Como a gente costumava ver no Antigo Testamento, de ir lá e matar em forma de sacrifício um animal. Você é um sacrifício vivo, sacrifica a sua vida mundana, né? Ponha morta e agora dedique-se a Deus. E não se moldem ao mundo. Bom, não seja como aqueles que estão no mundo, né? Então nós não precisávamos de nenhuma outra instrução a não ser essa, nós teríamos trabalho para o resto da nossa vida, né? Não ser conforme o mundo. Mas Paulo faz esse alerta aos irmãos que estavam em Roma naquele período, e essa é uma aplicação prática que nós temos para a nossa vida até hoje. Não se moldar ao mundo, que hoje globalizado parece cada vez mais difícil, né? Mas naquele tempo também, principalmente Roma, né? Os irmãos sabem que Roma existiam aqueles horrores, né? Que a gente está acostumado a ver em alguns filmes. Então, não participar daquilo, mas estar no meio daquilo, fazer a diferença, né? Como está no desenho a bolinha amarela ali, você tem que fazer a diferença no meio do mundo, tá? Mas não tomar o formato do mundo. Depois ele fala também para os irmãos que nós somos um corpo, cada membro com sua função, e não há ninguém mais importante. Aí todos são iguais, ou seja, todos são pecadores, mas todos são importantes. Então ele faz esse alerta, talvez porque estivesse havendo alguma... estivesse não, né? Estava havendo algumas discussões na igreja de Roma, isso fica um pouquinho mais claro para frente da carta. Então ele faz essa analogia que nós estamos acostumados a também aplicar aqui na nossa vida, de fazer parte de um corpo. Então não existe a parte que seja mais importante e a que seja menos importante, né? O ideal é que todos trabalhem em conjunto e assim o corpo ande sem nenhum problema. A gente pode fazer uma analogia também a uma máquina, né? Então, às vezes, nós estamos na rua, um fusível do carro desse tamanho assim queima e o carro inteiro para, né?
Por causa de uma pecinha desse tamanho, se a gente for colocar em custo, não custa 30 centavos, mas o carro todo para. Por quê? Porque não funcionou o todo. E o irmão Paulo fala da importância de colocarem todos no mesmo nível, todos são pecadores, todos são importantes e tudo precisa trabalhar em conjunto, como se fosse uma máquina. Odeiem a maldade, apeguem-se ao bem, dediquem-se com amor fraternal, ou seja, o mesmo amor de Deus, né? E sirvam ao Senhor. Sejam pacientes, etc, etc, etc. São várias e várias dicas, né, que o apóstolo Paulo passa para os romanos através dessa carta. Bom, primeiro, odiar a maldade. Aí tem a ver com a questão de não se conformar com o mundo, né? Hoje, eu não sei se a gente pode dizer que nós odiamos a maldade. Talvez a gente consiga apenas ficar, vamos dizer assim, sem se abalar pela maldade do mundo, né? Então nós vemos aí algumas reportagens, algumas notícias na internet, na televisão, e a gente olha e fala, puxa, que horror, né? E acabou ali. Paulo diz que não é assim que tem que ser. Paulo diz que a gente tem que odiar, a gente tem que ter desprezo por isso, né? Então, odiar é mais do que simplesmente ficar inerte a ela, é fazer algo contra, vamos assim dizer, né? Em relação à maldade, apeguem-se ao bem, ou seja, saiam então dali da severidade de Deus e passe para dentro da bondade de Deus. Dediquem-se com amor fraternal, né? Amor fraternal porque é o amor do pai para o filho. Nós temos nosso pai de referência, né? Então Deus é o nosso pai. Ele deu o filho dele para morrer no nosso lugar, sendo nós quem somos, né? Não merecedores. E mesmo assim, ele deu o filho dele. Será que os irmãos da igreja de Roma, ou nós no dia de hoje, somos capazes de tamanho amor pelos irmãos? Mas Paulo diz aqui, ó, dediquem-se com amor fraternal. Então é uma outra instrução importante que ele passa. Sirvam ao Senhor, ou seja, estejam no serviço de Deus, sejam pacientes e algumas outras instruções que ele dá que todas a gente pode aplicar na nossa vida hoje. Que como eu falei, seria motivo aí para a gente já dedicar a nossa vida inteira, né? Não retribuam a maldade com a maldade, não se vingue, ao contrário, ame o inimigo. Nessa revistinha que nós acabamos de estudar na classe, nós fizemos um estudo sobre os ministérios. Vários e vários ministérios. E nós descobrimos que alguns irmãos têm mais facilidade para uns ministérios e outros para outros. Mas, na verdade, nós podemos atuar em todos os ministérios, né? Então, por exemplo, se o irmão tem o dom da música, o irmão ele pode se dedicar mais à música. Mas o irmão também pode se dedicar à ação social, ele pode ser um pregador, ele pode pregar no serviço dele, ele pode fazer vários outros ministérios, e muitos deles, nós chegamos à conclusão no estudo da sala, que pode ser feito através do testemunho, né? Então esse seria, vamos dizer assim, um desafio para o testemunho. Não retribua a maldade com a maldade, não se vingue, ao contrário, ame o inimigo, né? Então, naquela época a gente sabe que era um pouco diferente de hoje, né? A questão das brigas, das lutas corporais até, então ele faz essa analogia com relação ao inimigo, mas ele quer dizer também dos inimigos, até dos inimigos que temos dentro da igreja, que a gente sabe que existem, né? Amar o inimigo, talvez isso seja algo impossível aos olhos humanos, né? Então, se você falar para um homem amar o inimigo, se ele não tiver Deus no coração, isso torna-se impossível, né? Então, se ele não aceitou a Cristo, se ele não é submisso ao que a palavra diz, ele não vai conseguir amar o inimigo. Não se vingue, não guarde rancor. O melhor testemunho que você pode dar é o perdão ao seu inimigo. Assim como Jesus nos falou também, se baterem na sua face, vire e ofereça outra face para apanhar também, para ser batida também. Bom, continuando,
Ele também fala para que sejamos submissos às autoridades que praticam o bem. E não deve, quem pratica o bem não deve temer a autoridade. Bom, aqui a gente tem um desafio para a irmã Eleni aí, né? Eu já até dei uma risadinha assim, para a gente ser submisso às autoridades. Mas isso é mais uma instrução de que Paulo deu aos romanos, né? Eu tenho uma pergunta que eu já vou deixar aqui para os irmãos. Os irmãos quiserem pegar o microfone, fiquem à vontade. Sejam submissos à autoridade. Se então for proibido pregar o evangelho em um determinado local, os irmãos acham que nós não podemos pregar se é proibido pela lei dos homens? Ou como acontece nessa situação? Seremos submissos ao que os governantes daquele local falam ou não? Por favor, irmão, pega o microfone. Não, nós devemos pregar o evangelho, que nós temos a palavra de Deus. Não, ou a gente está. Peraí só um pouquinho que o Marcelo. Acabou a bateria? Então pedir para a irmã virar e falar bem alto, por favor. Tá desligado. Ele deu problema. Então vai. Se na palavra de Deus está escrito que nós temos que seguir a Deus e não ao mundo, nós temos que seguir a Deus. Nós não podemos seguir a Deus e a Mamon, porque se a gente agradar a um, desagrada o outro. Então nós seguimos a Deus, temos que seguir a Deus, mesmo que isso custe nossa vida. Obrigado. Então tá lá, nós temos que seguir a Deus, como a irmã disse, e na palavra de Deus está escrito que a gente deve... Deixa só o Marcel colocar a pilha aqui, aí eu peço para levar o microfone para a senhora. Então, está escrito que nós devemos seguir a Deus. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos ser submissos, né, às autoridades. Então, se a autoridade diz para a gente não pregar, se a gente pregar, a gente está indo contra o que uma autoridade diz. Se Deus está dizendo para a gente ser submisso à autoridade, nós não estamos sendo. Então, nós não estamos... Entende como fica complicada a situação? Então, por isso que eu falei um pouquinho sobre a questão dos ministérios, né? Então, leva para lá. Não. Então, diante disso, não é? Acho que não precisou, já deu. Certo, acho que todo mundo ouviu, né? O que a irmã disse. Bom, por isso que eu falei um pouquinho sobre a questão dos ministérios, né? Nós podemos pregar a palavra de Deus até enquanto dormimos, vamos assim dizer, né? A forma como nós nos comportamos no nosso serviço é um testemunho, é uma pregação, né? Então, os governos, eles não podem, eles podem te impedir de ir na praça, em público e dizer sobre a palavra de Deus. Agora, eles não podem te impedir de ser uma pessoa honesta no seu serviço. Eles não podem ser uma pessoa, eles não podem te impedir de amar o seu inimigo. Isso eles não podem impedir. Mas o cristão pode fazer isso e, como forma de testemunho, fazer a diferença no meio das outras pessoas. Então, isso é uma pregação, né? Então, sejamos submissos às autoridades. Rodrigo. Eu concordo só assim, que Jesus viveu a vida perfeita, mas ele também falou. Então, eu acho que existe um perigo assim da gente achar que só a nossa vida já é um testemunho, quando Jesus teve o melhor dos testemunhos, mas ele não se limitou a isso, também falou. Então a gente também precisa falar, porque existem pessoas honestas. Eu sei que você não está falando que a gente não precisa falar, mas só compartilhando. Existem pessoas honestas e que não têm a Cristo. E
o que é a diferença, então? Também é a mensagem que a gente leva, né? E isso só a gente, na verdade, tem. Porque a gente conhece o Deus e a gente tem que compartilhar também. Só compartilhar. Certo. Então, na verdade, assim, os governos, eles proíbem você de fazer uma pregação pública, de fazer uma reunião, mas eles não te proíbem de conversar com uma pessoa em determinado assunto, né? Marcelo. O pastor Manuel, uma vez usou lá na classe uma ilustração que eu não vou saber falar mesmo, talvez quando ele estiver conosco ele traga essa ilustração, mas ele falou que uma comunidade dentro da comunidade da antiga União Soviética começou a viver o comunismo, mas dentro do contexto começou a viver algumas regras lá de compartilhar tudo e tudo mais, mas segundo os princípios de Cristo, essa possibilidade de compartilhar. E aquilo tudo tão certo, porque as pessoas eram tão solícitas a tudo dentro do contexto que estava lá, eu não vou saber falar exatamente os detalhes, que o próprio e dentro dos princípios do Evangelho colocavam a questão de que estavam dentro dos princípios do Evangelho. E o próprio governo da própria União Soviética acabou com aquilo daquele jeito, porque ia mostrar que, na verdade, o grande mote era o cristianismo, e não os princípios que eles colocavam dentro do contexto das doutrinas dele, e sim compartilhar do ponto de vista do cristianismo. E aí eles acabaram com aquilo, não permitiram que aquilo acontecesse, porque estava se percebendo que o mote era outro, né? E aí entra dentro do que o Rodrigo falou, que a ideia é que o nosso mote é outro, né? A nossa motivação é outra. A gente não faz as coisas para ir para o céu. A gente já tem a garantia do céu, e por isso que a gente faz as coisas. Eu sempre costumo usar uma ilustração que eu aprendi, que é aquela da aposentadoria antes do serviço. A gente já está aposentado, a gente já tem a garantia da aposentadoria, porque Cristo morreu naquela cruz, nos levou a ela, morreu pelos nossos pecados, e já estamos justificados segundo a primeira parte de Romanos. Por isso tudo isso faz sentido para nós. Por isso viver da forma como você disse, e viver da forma como o Rodrigo disse, e poder falar o mote, né? Mostrar qual é o mote, né? Você vive desse jeito, daí o cara fala, pô, mas por quê que você fez isso? Não, porque os meus princípios são outros. Eu tenho um cara que fez muito mais por mim. Aí o cara, quem é esse cara? E aí você pode falar de Cristo. E aí a pessoa está aberta, porque ela que te pediu, né? Às vezes a gente quer falar de Cristo para as pessoas, mas a gente não dá a oportunidade para a gente mesmo falar de Cristo para as pessoas por causa do nosso comportamento, que não é legal, né? E aí a gente está indo contra os princípios. Mas é só uma ilustraçãozinha de como, dentro do contexto da autoridade vigente, se consegue fazer uma coisa que a própria autoridade se trai, porque fala, poxa, não vou, não dá jeito, né? É o caso que aconteceu também quando ele estava em Roma, né? O rei, quando Paulo foi de frente com Agripa, Agripa passou o plano todo, né? E ele só falou assim, crê nisso, né? Então, quando Jesus, né, crê nisso, né? Então, na verdade, ele já sabia de tudo, ele já conhecia tudo, ele só não podia falar abertamente, porque senão ele perdia a cabeça ali, né? Mas ele já conhecia, né? Conhecia através de onde? Através do testemunho e de todo o ministério de Jesus, né? Então, crer nisso, só falou isso, né? Ele já sabia de tudo, já conhecia tudo. Continuando aqui, ame o próximo como a si mesmo, né? Talvez esse seja mais um praticamente impossível, né? Nós nos amamos, nós fazemos as coisas para nós, nós compramos do bom e do melhor, nós trocamos nossa TV que tem 5 centímetros de espessura por uma que tem 2 centímetros de espessura, porque nós nos amamos, né? Mas nós ignoramos que 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo, né? 1 bilhão, mais do que 10%, 12% do povo no mundo passando fome, e nós trocando de televisão por vaidade porque nos amamos. Então, ame o próximo como a si mesmo. Talvez seja mais uma tarefa, com certeza, mais uma tarefa impossível de fazer para aqueles que não têm Deus no coração, que não aceitaram a Cristo.
Revistam-se do Senhor Jesus e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então, encha-se de Cristo, né? Todo mundo gosta daquela experiência que fazem, coloca um copo de água até determinado ponto, depois coloca a Coca-Cola dentro e aquela Coca-Cola contamina toda a água fica escura, né? Por quê? Porque não estava cheio de água até em cima, né? Então havia espaço ainda para as outras coisas. Então encha-se de Deus, estude a palavra de Deus, e assim você não vai ter tempo para as outras coisas. Não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Ou seja, revestindo-se de Deus, fazendo o serviço de Deus, você não tem tempo para fazer outras coisas. E quando vier essas sensações de satisfazer os desejos da carne, corra para a palavra de Deus, encha-se da palavra de Deus. Ele continua dando outros exemplos de aplicação. Aceite o fraco na fé, cada um deve obediência ao seu Senhor. Aí ele fala em relação aos costumes, né? Um pode comer carne, outro não pode, e aí eles ficavam brigando por causa disso, né? Então ele fala que Jesus é o nosso Senhor, é a Jesus que nós devemos satisfação, não ao resto da igreja, né? Então cada um que está aqui vai comparecer no tribunal, né? Não julgue, Deus é o juiz e todos comparecerão ao tribunal. É lá que você vai ser julgado. Então é lá que o seu irmão vai ser julgado. Você não precisa ficar julgando ele aqui, né? Você, lógico, pode conversar com ele a respeito de alguma coisa que estiver sendo feita errado, mas não julgá-lo. Até porque, como o Tirson falou aqui na primeira parte, né? Os judeus, por exemplo, ficavam apontando o dedo na cara dos outros e faziam as mesmas coisas, né? Do que eles estavam julgando. Então, se você julga o que ele faz, agora, relembrando o que o Tirson disse aqui, se você julga o que o seu irmão faz é errado e faz a mesma coisa, você está julgando a si mesmo, você está se autocondenando, né? Não coloque pedra de tropeço na frente do seu irmão, ou seja, não fique arrumando formas de acusá-lo, não fique querendo que ele caia, né? Por incrível que pareça, isso acontece. Não prejudique seu irmão, Cristo morreu por ele. Cristo morreu por você, Cristo morreu por ele. Não tem o porquê vocês serem concorrentes. Não tem o porquê querer que um tropece para o outro prevalecer. Não queira diminuir o seu irmão para se sentir superior a ele, porque você não é. Todos estão na mesma linha, todos estão nivelados por baixo, todos somos pecadores. Ainda no 12 a 15... a última parte do 12 a 15, ele fala: tudo o que não provém da fé é pecado. Então tenha fé para que não fique cometendo pecado, né? Fique ligado a Cristo, fique ligado a Deus, encha-se de Deus. Cada um agrade seu próximo, Cristo não agradou a si próprio. Então Cristo, ele não veio aqui na terra para agradar fazer as suas vontades, ele veio fazer a vontade de Deus, veio fazer a vontade do Pai. Veio para o propósito de Deus e cumpriu, né, o propósito de Deus. Ele teve várias e várias, a Bíblia nos conta várias passagens em que Cristo poderia ter feito a vontade dele, né? Então ele foi tentado no deserto, quando ele fez os 40 dias de jejum. Lá ele poderia ter feito a vontade dele. Ele teria tudo, né? Ele foi tentado em não ir para a cruz, né? Algumas vezes, né? Então Pedro falou para ele: vamos fugir, porque eles vão nos pegar aqui e eu vou guerrear e você sai imune, né? Ele poderia ter aceitado isso. Ele não aceitou, ele não veio fazer a vontade dele. Quando ele estava para ser crucificado, ele subiu ao monte e ele pediu a Deus, era o desejo dele, né, naquele momento, tanto é que ele pediu para Deus: passa de mim esse cálice se for possível, mas eu farei a sua vontade. Então ele não veio aqui porque ele veio querer ser crucificado. Ele foi crucificado, ele morreu por nós, porque era o plano do Pai, era o plano de Deus. Ele não fez a vontade dele, mas ele fez a vontade de Deus, ele não agradou a si próprio. Interessante também que ele fala que Deus dá o espírito da unidade entre os irmãos. Então, se o irmão tem dificuldade de conviver com o outro, o irmão não deve se afastar, mudar de igreja,
o irmão não tem que ficar pondo defeito no outro irmão, o irmão tem que orar a Deus, porque quem dá unidade dentro da igreja é Deus. Não adianta os homens fazerem o melhor ministério de integração social e não depender de Deus na ação. Deus é quem está no comando da igreja, Deus é quem está no comando daqueles que estão com Ele. Depois, no capítulo 15 e 16, na segunda parte do 15 e 16, ele faz algumas considerações, né? Ele fala sobre os planos dele, sobre as próximas viagem dele, né? Sobre o futuro dele, e faz alguma advertência final. Bom, primeiro ele fala que Paulo é ministro de Jesus Cristo para os gentios, né? Então ele se auto-intitula para os gentios. Ele prega para os gentios em Roma, em todos os outros lugares. Essa carta é mais direcionada, vamos dizer assim, aos gentios. Ele obedece a Deus, serve de veículo ao Espírito Santo e fala da realização de Jesus Cristo. Então aqui nós temos o envolvimento de Paulo na Trindade, né? Então ele obedece a Deus, ou seja, ele faz a vontade do Deus Altíssimo que está lá em cima. Serve de veículo ao Espírito Santo, então não é Paulo quem fala. Quando ele abre a boca, ele deixa que o Espírito Santo de Deus fale através dele. E fala da realização de Cristo, né? Da realização de Jesus Cristo. Então ele, através da vontade do Pai, deixa que o Espírito Santo fale por ele sobre o sacrifício de Jesus, sobre a graça, né? Aí depois ele fala que ele tem o ministério planejado já, né? E anseia ir até Roma, então ele quer passar em Roma. Então isso dá abertura para entender que ele nunca tinha ido antes. Se ele nunca tinha ido antes, como ele conhecia os irmãos, né? Essa é uma pergunta que é recorrente também. Então, Paulo, por ser fariseu, por ser defensor da lei, sempre está envolvido com essas questões da religião, né? Ele tinha zelo pela palavra de Deus, por ele ser filho de romano, por ter essa cidadania de Roma, e pelo cargo que ele ocupava, né, perseguindo os cristãos, ele era bem, vamos dizer assim, interligado. Ele tinha uma rede de relacionamento boa. Então ele conhecia muitas pessoas que estavam na igreja de Roma, né? Então, inclusive, alguns livros de pessoas não cristãs dão, vamos dizer assim, não exatamente o sucesso, né, do plano da salvação, mas a disseminação do cristianismo eles atribuem muito a Paulo, porque Paulo tinha essa rede de relacionamentos. Então, por isso que Deus escolheu Paulo para pregar o Evangelho, né? Então, ele foi um escolhido, já dentro da economia de Deus, ele aproveitou o conhecimento, vamos assim dizer, que Paulo tinha em toda a região. Se Paulo talvez tivesse Facebook naquela época, ele teria 1 milhão de seguidores, né? Do Twitter, né? Porque ele era bem relacionado, ele tinha uma rede de relacionamento boa, ele conhecia pessoas importantes. Então, o testemunho dele impactava longe, chegava longe o que ele fazia, o que ele falava, né? Então, a conversão dele, imagino o que deve ter causado no meio em que eles viviam, né? Então, ele era uma pessoa importante, uma pessoa de gabarito. Então, muito provavelmente foi por isso que Deus escolheu ele na economia de Deus. Poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas Deus lançou mão dessa rede de relacionamentos que Paulo tinha para difundir o cristianismo, para difundir o evangelho. Então, por isso que ele conhecia algumas pessoas da igreja de Roma. E ele relaciona várias pessoas na carta, né? Ele pede orações da igreja em Roma. Então ele fala sobre o ministério dele, fala dos propósitos dele e pede para que a igreja ore por ele, né? Então nós vemos uma pessoa cheia do Espírito Santo, que já está, que opera milagres, que difunde tanto o cristianismo, ainda continua pedindo a oração da igreja. Isso porque Paulo sabe que ele está entre os gentios e os judeus que estão nivelados por baixo. Paulo também está lá embaixo, né? Então ele sabe que ele não é capaz de fazer por si, por isso que ele pede a intercessão da igreja de Roma. Bom, no fim da carta, ele fala algumas saudações pessoais, né? Engraçado que ele coloca, interessante que ele coloca aqueles que se arriscam, né?
Então, naquela época, muito provavelmente, continuavam sendo perseguidos, muito mais dentro de Roma, né? Imagina o quanto esses irmãos eles eram perseguidos. Tanto é que ele faz menção a uma das igrejas que é reunida na casa de um dos irmãos. Então, muito provavelmente, eles se reuniam secretamente, né? Não em público, como nós podemos fazer hoje, mas eles persistiam na fé, né? Cuidado com aqueles que causam divisão e obstáculo. Ele fala exatamente sobre a igreja, que dentro da igreja existem irmãos que causam obstáculos, que são obstáculos e que causam divisões. Isso aí acho que a irmã Eleni depois vai entrar mais a fundo, talvez. Ainda no fim da carta, dá o nome da pessoa que escreveu a carta, né? Então Paulo provavelmente ditou e ele foi o redator, Tércio foi o redator da carta. E por fim ele coloca que a Deus seja dada a glória. Então ele põe toda, vamos assim dizer, a glória que seja dada a Deus. Puxa, terminei certinho. A glória. Então que a glória dessa carta seja dada a Deus. Tudo que ele escreveu ali, ele não escreveu por ele, mas como ele mesmo disse, ele é um veículo do Espírito Santo que faz a vontade de Deus e que testemunha sobre a realização de Cristo, né? Então ele dá toda a honra, toda a glória e todos os méritos dessa carta, do que está escrito, a Deus, ok? Bom, irmãos, então é isso, a segunda parte da carta. Então nós vimos lá com o irmão Timóteo sobre quem era Paulo, onde foi escrito, como foi escrito. Depois nós vimos com o irmão Tirson, que ele começa nivelando todos por baixo, judeus, não judeus. Todos são pecadores, todos dependem da graça, todos dependem da fé. A justificação não é mais pela lei, agora é pela fé. Aí depois ele fala da única alternativa, que é Jesus Cristo. Por seguinte, ele fala sobre a situação de Israel dentro dessa mudança que houve, né? Como que ficou Israel agora. Então ele fala sobre Israel. Aí depois ele dá algumas dicas de comportamento, até de doutrina para a igreja em Roma, e por fim ele acaba se despedindo e colocando os planos futuros na carta, ok? Então aí semana que vem nós teremos o encerramento com a irmã Eleni, voltando aqui aos avisos para quem não estava. Hoje à noite nós teremos cantina dedicada ao ID, teremos mini pizza. E não esqueçam de orar também pelo irmão Flávio, que dia 27 faz aniversário, anotem no fim do seu boletim, ok? Obrigado. Oi, pode. Irmão Paulo, nosso zelador. Certo. Dia 25. Aniversário, então dia 25, aniversário de São Paulo e do irmão Paulo. Isso. Vai ter alguma programação na igreja em relação ao feriado? Então tá bom. Então os irmãos que ficaram em casa poderão dar um alô para o seu Paulo, aproveitando que é um feriado, né? Aqui em São Paulo, ok? Até à noite.